pra frente não? Não. Tá muito aqui. E aí, pessoal? Boa noite, gente. Boa noite, estamos aqui mais uma vez na nossa mesa da comunhão, igual a gente costuma dizer. Olha quem tá aqui. Nosso branquelinho. Né, filho? Oi, pessoal. Bem-vindos, estamos aqui para conversar mais um pouquinho. Mais um assunto importante, né, que a gente tem pensado. A gente sempre comenta algumas coisas, não só daquilo que a gente está lendo, mas aí a gente muda um pouquinho, né? A gente estava falando sobre como a gente está lendo a Bíblia inteira, né? Em ordem cronológica, mas a gente vê alguns assuntos também no paralelo, a gente gosta de estudar bastante. E aí a gente gosta de tocar mesmo nesses assuntos, entender mesmo algumas coisas, o contexto e falar sobre esses assuntos, né? Porque são polêmicos, mas assim, devem ser falados, né? Vou baixar um pouquinho aqui, acho que tá um pouco... E devem ser falados, devem ser comentados, né? E muitas das vezes a gente acaba não comentando, né? De algumas coisas, assim. Então, a gente quer comentar. Então, hoje a gente quer falar sobre aborto, tá? A gente falou sobre ideologia de gêneros, falamos até sobre ideologias em si, né? O que pode ocorrer quando a gente tem uma ideologia firmada e tal. A gente falou sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Mas hoje a gente tem uma coisa que tocou no nosso coração, assim, no sentido que igual eu falei pra vocês, a gente estuda, então algumas coisas acabam aguçando mais. E aí, outras que a gente viu foi sobre aborto esses dias, né? A gente viu, inclusive, a gente gosta de falar, assim, mais falando de religião e da Bíblia, a gente gosta de tocar no assunto da nossa religião, né? Se assim a gente pode dizer. Então, a gente... Justamente para a gente não tá aqui, a proposta não é ficar falando bem ou mal, é a gente falar na sua opinião. E aí bem ou mal é relativo, né? Igual a gente tem falado aqui. Então, às vezes o que é bom para um não é bom para mim, por aí vai, né? Então, assim, a ideia é a gente se amar, se respeitar. Eu acho que esse é o princípio, né? A gente acredita na Bíblia e Paulo fala lá em 1 Coríntios 12 sobre os dons e tal, e aí no capítulo... Depois, né, ele vem falar assim, tá, mas você pode fazer o que você quiser, você pode construir o que você quiser, ter feito, maravilha, se não teve amor, de nada serviu, né? E a gente acredita seguramente, firmemente nisso. Então, assim, a gente viu sobre um pastor comentando, né, fizeram uma pergunta para ele sobre o que ele acha do aborto. E aí ele falou que ele é ele é a favor da descriminalização do aborto, né? E é um assunto polêmico, né? Nos dias de hoje. Então, assim, a gente tem que estudar, entender ali quais são os pontos e tal, né? Algumas coisas é caso a caso, mas tem coisa que é meio complicado. E como a gente tem falado aqui, a gente tá dando a nossa opinião, né? E, quando a gente fala sobre aborto, sobre coisa do tipo, é complicado, uma morte ali, é uma vida, né? E isso é delicado demais. Falar de aborto não é fácil quando você fácil. é um líder religioso e principalmente quando você é um líder religioso de alto alcance. Então, assim, você tem o alcance da sua igreja e você tem o alcance de outras pessoas que não são da sua igreja, da sua comunidade, do seu convívio, e elas não sabem a tua linha de raciocínio. Então você pega uma frase do que você falou e às vezes toma isso como uma verdade 100%, né? Então é um tema delicado de ser tratado, não é uma resposta que deve ser dita fácil ou uma resposta neutra, né? Que foi o caso dessa pessoa. Mas não para não ficar falando da pessoa em si, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, todos nós, né, líderes religiosos, a gente que faz parte de uma igreja protestante, a gente já tem a gente já tem um preconceito, né? A gente já sofre um preconceito de algumas pessoas. E até por mérito nosso, né?
Foi desde da história da igreja protestante, a gente vem fazendo algumas coisas que não são dignas, né? Às vezes é por causa do radicalismo, então o mundo foi andando, igual de pensar assim, né? O mundo evoluiu, o mundo se atualizou e às vezes a gente, né, o cristão, não. Muitas das vezes a gente é uma pessoa totalmente tecnológica no trabalho, chega na igreja para lidar com as pessoas, que é o fundo, né, é a base do cristianismo, é a base de qualquer religião, talvez. A gente ainda é muito nosso robozinho e tal. A gente chega até a usar o exemplo aqui, muitas vezes, do vendedor de Jesus. Não parece que a gente é o vendedor de Jesus? Só chega nova, a gente, e aí fala com a vozinha, faz uma carinha, né? E isso daí realmente acontece. Então a gente não foi se atualizando, a gente não vai andando com o mundo, isso daí atrapalha, né, o processo, né? Atrapalha completamente. E o estudo, né? Você às vezes fica tanto na parte bíblica, na parte teológica do assunto, e você não corre para a ciência. Então, o que a ciência fala sobre o aborto, né? Quando começa a vida? Então, assim, é complicado você, como um líder religioso, você não saber de certos assuntos dessa forma. A gente tem falado muito aqui, a gente tem que buscar, tem que estudar, tem que saber. Estudar, quando a gente fala, é geral, gente. Que engraçado, né? Vou ter que... agora ele mudou. Ele parou. Mas ele vai vir pegar meu cabelo. Ele fica pegando o cabelo da Anitta, o gatinho. E o jeito que ele tá deitado tá muito engraçado. Daqui a pouco ele aparece aqui no meio da live. Mas então, a gente fala, né? Porque a gente estuda e a gente incentiva a estudar, seja o que for. Então, ciência, as leis, as próprias leis, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre isso, assim. Então, sobre a ciência. O que a ciência diz sobre a vida? Quando que a vida começa? O que a lei diz sobre o aborto? E aí a gente sempre vai tocar no assunto também da frase que a gente gosta, que já citamos várias vezes aqui, sobre a frase do Dr. King, né? Que ele fala que toda lei ela tem o seu direito, ele fala assim, tem o seu direito de ser quebrada por qualquer cidadão, qualquer cristão. A gente deve ir e buscar enfrentar qualquer lei que seja contraditória, que tenha ali seja injusta, que seja que tenha ali um cunho injusto, que tenha ali um cunho que assim prejudique o próximo, né? Então não é nem no sentido tipo do pra mim. A gente falou isso no contexto do Covid, em vídeos passados, né? Então é muito comum a gente ter um medo, dá medo e tal, mas aí a gente fala assim, por exemplo, de novo, trazendo para o nosso âmbito, igrejas deveriam estar fechadas e tal, o lockdown tem que ser feito e tal. Por quê? Porque talvez eu tô falando, olhando pro meu contexto aqui, na minha família, eu quero que minha família esteja segura, eu quero que minha família esteja assim, eu tenho meu trabalho home office, eu consigo assistir o culto, não preciso gastar gasolina, eu assisto pela internet e tal. Tá, mas e as pessoas que não têm isso? E o comerciante? Você tá vendo isso? Então a gente tá vendo porque é o que é melhor pra mim ou o que é melhor pra nós? A gente gosta de dizer aqui, né? Pai nosso. É pão nosso. Não é pai meu e muito menos meu pão, né? Quando Jesus ele deixa o exemplo da gente tomar a Santa Ceia e fala, fazei em memória de mim, não é o simples fato do rito, o ritual de comer o pão e tomar a ceia, é o fato de repartir. Ele fala, façam isso em memória de mim, né? Por isso que aqui a gente gosta de falar que aqui é uma mesa, né? A mesa da comunhão. A gente gosta de falar justamente por isso, que a gente está repartindo. Repartindo o quê? Repartindo estudo, repartindo conhecimento, né? A gente até fala, manda aqui sugestão de vídeo, manda aqui links e sugestão de estudos e tal, justamente para que a gente cresça junto. Mas voltando ao contexto, quando que a vida começa, amor? Então, há pontos contraditórios, né? Alguns médicos acreditam que começam na terceira semana, alguns médicos falam que a vida começa após 10 semanas de gravidez, enfim, existem várias linhas médicas sobre isso. Então,
fica complicado a gente ficar falando assim, a vida começa na primeira semana, ou no primeiro dia de gravidez, né? Mas assim, todo médico vai ter uma opção, a maioria dos médicos tem pensamentos diferentes. Então, qual que a gente segue? Eu prefiro pecar por zelo, porque eu não quero fazer um homicídio. Porque isso é um homicídio. E aí você trazer um contexto onde é perguntado para esse pastor o que ele acha. O cachorro atrapalhando a live. Para! Tá um provocando o outro. Eles têm um cachorro e um gato. Tá um provocando o outro aqui. E aí um pastor que é perguntado para ele do que ele acha do aborto, ele fala, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Não existe, pelo menos falando de Brasil, se você for abortar, se você é vítima de um estupro, então isso não é crime, isso é permitido, a nossa lei permite isso. Então ele entrou num contexto onde ele está abrangindo abortos que são de mulheres que engravidaram, casadas, namorando, uma noite, não sei. Então... ali tá num contexto aberto, né? Então, assim, tá num contexto aberto. Não especificou, é complicado, né? Dá a entender até que, assim... De novo, não vamos falar ele ou ela, né? Porque parece que a gente tá falando de um contexto só. Porque não é só uma pessoa que fala nesse sentido. Então, vamos falando... Vou voltar no ponto ali de que... sobre a descriminalização e tal. Esse contexto. Quando a gente não contextualiza, quando a gente não especifica, né? Fica complicado. Isso daí dá o poder para qualquer um pensar o que é, qual o âmbito que seja, né? Então, tipo assim, foi no ambiente XPTO. Pô, beleza, você especificou. Agora não, você tá falando de uma forma genérica, pô, se dá aí a abertura para quem quiser entender como quiser, né? Então, falando do contexto geral, eu estava falando, né? Especifica. Não sei se você me cortou. Eu tenho um problema de processos. Vai, amor, porque qual que é a ideia que a gente tava falando? De um pastor que a gente viu, mas é que a gente não quer falar dele, a gente quer falar de qualquer pessoa que pensa no mesmo sentido ali, porque a nossa opinião ela é oposta. No sentido que você fala assim, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Fala assim, tá, mas qual que é a criminalização, entendeu? Sim, lembrei. Então, assim, quando a gente fala de descriminalização do aborto, o aborto no nosso país, quando são mulheres vítimas de estupro, ela pode fazer o aborto, né? E na verdade, na maioria dos casos, a mulher ela não chega a engravidar, porque ela toma a pílula do dia seguinte. Então, a mulher, quando é estuprada, né, e ela tem uma ótima assistência no nosso SUS. Isso eu trabalhei, né, nele, então eu sei dizer, né? Pelo menos até então era. E até em hospitais particulares, então nem se fala se a mulher tem um convênio. Mas voltando para o assunto da gravidez, quando você entra em países que é liberado aborto para outros tipos de casos, igual a Argentina, a gente teve uma menina de 16 anos que morreu faz umas 3 semanas porque ela foi abortar, e recentemente na Argentina ela liberaram o aborto, né, em clínicas. Então... E aí teve uma complicação e tal, saiu no noticiário isso daí. Isso, e aí saiu no noticiário. Mas assim... É complicado esse tipo de assunto, porque você fala assim, mas existe uma população que é a minoria, que ela não tem valor aquisitivo para, sei lá, fazer um aborto em vamos colocar assim, se a gente tivesse liberado, né, um aborto, em uma clínica de aborto paga, né? E aí a mulher ela vai ir para outros métodos que aí, tem chá de não sei o que lá, tem menina colocando cocaína no útero, enfim, várias outras coisas. Nossa, gente, isso daí é complicadíssimo. É complicado, mas assim, o SUS ele libera camisinha. Eu acho que a maioria das pessoas que vai assistir essa live passa por metrô e ônibus, tem camisinha. O SUS, ele libera anticoncepcional. O SUS, ele libera pílula do dia seguinte. O SUS libera camisinha feminina. Se a mulher for
Eu não sei quanto tempo precisa para mulher colocar DIU. Mas uma mulher que não tem filhos pode colocar DIU. Eu uso DIU e ele tem uma duração mínima de 3 anos. Enfim, tem leques de opções que na minha cabeça não faz sentido, aí dando minha opinião, não faz sentido a descriminalização do aborto, principalmente como somos cristãos. Isso é um homicídio, isso não deixa de ser um homicídio. Não importa qual médico acha que quando começa a vida, se o seu médico acha que começa na 3ª semana, na 4ª semana, na 5ª semana. E se já tiver a vida? Será que a gente tá buscando meios pra gente se livrar como se fosse um problema, né? Eu sempre gosto de trabalhar com perguntas né? Eu comigo mesmo, assim, né? Eu gosto de ficar me fazendo perguntas e eu gosto de trabalhar com perguntas. Então a gente pensando aqui mais uma pergunta. Será que o filho, ele é uma maldição ou uma bênção, entendeu? Claro que, de novo, a gente tá falando aqui, a gente pincelou rápido o contexto de um estupro ou algo assim. Com certeza, é traumático, isso daí sem dúvidas e tal. Então, enfim, mas como a gente falou aqui, a lei, ela segura sobre esse tipo de assunto. Então, não é nesse contexto também que a gente tá falando, né? Mas a gente, às vezes, quer... De novo, a gente fala sobre o contexto que a gente é inserido, que é o contexto religioso, né, evangélico, né, então a gente quer falar sobre esse contexto, então às vezes a gente vê que a gente quer ser muito bonitinho na foto e querer ser o humilde, ou até muitas das vezes, sem querer, inconscientemente, o falso humilde, de querer agradar gregos e troianos, né, então a gente fica dando respostas ou falando de uma forma que a gente se torna ali o bonitinho na situação, né? E não é. No nossa opinião, como a gente gosta de falar aqui, é a nossa opinião, né? Se você tiver opinião diferente, fala aqui. Claro que assim, a gente tá falando num jeito respeitoso, a gente também espera isso que você faça a mesma coisa. Mas comenta aqui qual é a sua opinião, pra gente ter uma discussão saudável, madura, né? De opiniões, assim, que um se respeita, a gente se ama, a gente vai se amando e vai aprendendo. Mas a nossa opinião é crime sim. É crime sim o aborto, com certeza. Sabe? Na nossa opinião, com certeza. É crime sim. Na hora de ir lá, é aquela famosa história, assim, todo mundo já sabe, né? Na hora de ir lá e fazer, tudo é muito bom, tal. Ah, mas aconteceu uma vez só, tal, foi, e aí engravidou. Eu falei, gente, de novo, isso daí não é desculpa, né? Isso não é desculpa. E o filho não é, de novo, uma maldição, é uma bênção. Talvez ali pra frente ali vai ser a companhia que você sempre precisou ter, entendeu? É porque a gente olha na hora, preocupação e falta de grana, contexto e pandemia e tal. A gente fica preocupado sim, mas a gente vive pelo imediatismo, né? Mas lá na frente pode ser uma bênção e tal. Então, de novo, gente, assim, se você tiver problema com isso porque aconteceu e tal, se precisar de gente até pra conversar, pra falar, né? Ou pra ouvir, a gente tá aqui pra te ouvir. Né? A gente tá aqui pra fazer amizade mesmo. Tem gente que tá precisando só falar. Estamos aqui. 2 orelhas, né? 4, no caso, aqui pra te ouvir. Né? A gente sabe que problemas, às vezes a gente quer botar pra fora e tal. Mas é crime na nossa opinião. É crime, tá? E assim, depois eu acho que é legal a gente fazer uma live sobre feminismo, porque esse assunto é muito abordado pelo movimento feminista, né? Então, existe uma ideologia de que você é dona do seu corpo e você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Beleza. Você é dono do seu corpo, você pode fazer o que você quiser do seu corpo. Mas ali não é o seu corpo. O bebê não é o seu corpo. Ele está no seu corpo. É diferente. É o famoso, inclusive assim, a paz que até depois que o bebê nasceu e saiu, ainda entendem que a criança, ela é sua, no sentido de, tipo assim, de ter... Então, eu lembro na minha infância, pô, eu tinha machucava feio, com força, assim, mas mesmo assim, meus pais não proibiam da gente fazer alguma coisa e tal, na chuva, tipo, receber gente e tal. Claro, né, tem a pandemia e tal, então tem que fazer um modo seguro ali. Mas, como é bom, esses dias eu fui no visitar meu pai, né, teve alta, graças a Deus, assim, agora tá indo pra parte 2 do processo lá, como vocês sabem aqui, quem acompanha a gente, tá com problemas de saúde, aí a gente tá tratando, né, agora vem a parte 2, assim, do tratamento, mas tá em casa. E aí eu fui visitá-lo e fomos visitá-lo, né? E aí veio o condomínio com crianças brincando e tal. Eu falei assim, não, gente, que legal, né?
que bonito isso, que bonito. As crianças até uma de máscara e tal, mas brincando ali, né? Então, assim, gente, tem pais que depois que a criança saiu, cresceu, já é grande, estão atrapalhando na masculinidade, na feminilidade, ou seja, no contexto psicológico até da criança, por achar que a criança é dele, né? No sentido de falar assim, não, a consciência dele, o jeito dele, a profissão dele, e por aí vai. Isso tudo é meu, é minha escolha. Claro que assim, a gente acredita, como a gente fala aqui, a gente acredita no âmbito cristão, a gente acredita seguramente na Bíblia, a Bíblia fala, ensina, né, o teu filho o caminho que ele deve andar, e mais tarde ele não se desviará dele. A gente acredita nisso, seguramente. Mas agora você obrigar, você desejar, no sentido já de usurpar, né, de obrigar o seu filho a ser assim, assim, assado e tal, e aí não deixa ele ter certo tipo de amizade, de se fazer certo tipo de brincadeira e tal. Falei, gente, às vezes a gente é preocupado demais. Seria bom se a gente, talvez ali... Ai, já fugiu bem do assunto. Fugiu bem do assunto. Eu falo isso por mim, assim, meus pais não restringiram muito nesse sentido, mas eles me ensinaram desde pequeno sobre como eu deveria seguir. Então isso daí, quando eu era criança, eu agi como criança, como adolescente agi como adolescente, adulto como adulto, sabe? Não no sentido de que eu fui manipulado, eu segui, tá? Então, assim, é nisso que eu queria até amarrar, a gente, voltando no contexto que a gente está falando, de que muitas das vezes, voltando no assunto que é aborto, né, a gente levantou ali a bola de que as pessoas estão achando assim, o corpo é meu e eu faço do que eu quiser, tá? Mas tem uma vida ali. E aí eu falei assim, mas pior ainda, que depois que já gerou a vida, tal, a gente ainda entende que aquela pessoa é do nosso corpo e acaba cuidando com um excesso de zelo, que isso vai ser pior pro seu filho no futuro. Ele vai ser um marido banana, vai ser uma esposa XPTO, né, sei lá. Uma tipo, esposa Nutella. Eu gosto de Nutella. É. Esposa Nutella no tipo, não aguenta qualquer coisa, faz muito mimimi, não é forte, às vezes seu marido tá passando por uma situação difícil, você não consegue segurar a bronca, você já começa a ter crises, enfim. Aí tá um querendo mandar no outro, o negócio tá descompensado, sabe? Não tá os dois tipo, ali querendo se ajudar e tal. Gente, a gente tá passando por umas barras e tal, e eu tô falando aqui, minha esposa tem me ajudado demais. Entendeu? Então isso é um privilégio, Andar a dois é muito melhor, gente. Se um tiver fraco, o outro segura a bronca. É isso aí, gente. É uma balança nivelada mesmo, saudável, né? Então, voltando ao assunto lá do aborto, é complicado o medo, a preocupação, dinheiro e tudo mais, a gente entende que há isso daí mesmo. A gente vai falar, não se preocupa com isso. Não, existe. A gente não tá aqui para falar que não existe. Existe. A gente tá aqui para disponibilizar nossos ouvidos para te ouvir, a gente conversar e tal, e te entender. Né? Tá aqui para conversar, mas a nossa opinião tá dada, seguramente. É crime e deve continuar sendo crime. Né? De novo, a gente falou dos âmbitos, ali nos momentos quando tem que a lei fala, né? Então, estupro, né? Agressão, coisa assim, a lei ela é aberta a isso. Agora que a gente ouvir pastores, líderes falam assim, não, eu sou contra a criminalização do aborto, não, pera lá, né? Pera lá. Então, porque aí neguinho vai, sei lá, num carnaval da vida, que meio convite ainda estão fazendo, festas e tudo mais, aí gravidez ali por causa de uma noite e tal, não, então, mas beleza, eu vou ali amanhã e tiro. Isso daí, não somente tá fazendo um homicídio, tá matando seu próprio filho, como tá fazendo, às vezes, mal para você mesma. E aí lá no futuro poderia ser uma companhia, nossa, perfeita, trazer várias alegrias para você e tal. Você vai talvez viver uma vida sozinho, ou ainda ter uma complicação, talvez morrer, ou então ter sequelas e tal, por causa de uma decisão dessa. Sim, e estudos apontam que mulheres que cometeram aborto têm 20% mais chances de ter depressão. Então, assim, não é uma coisa que você mexe aqui, que vai estar tudo bem. Beleza, você fez, o aborto ele correu super bem. Né? Falando de saúde, né? O útero tá ok, você ainda continua sendo fértil, enfim.
Só que depois No melhor dos disso, cenários, né? no melhor dos dos cenários. cenários pra pessoa, né? Você tá querendo dizer. E aí você pode sentir mal depois que isso acontecer. Se você for cristão, isso é o que eu falo com o Bruno. Nós por sermos cristãos, qualquer atitude que a gente toma tem muito mais peso do que para as outras. Porque a gente tem que ficar pensando se está da vontade de Deus e a gente tem que estar sensível aos ouvidos deles para poder escutar. A voz dele. A voz dele, desculpa. A voz dele para poder escutar. Então, se você é cristão, isso é ainda pior. Então, assim, eu acho que foi bem... Eu sou muito dura com as palavras. Eu acho que foi muito infeliz essa colocação desse pastor, porque de verdade eu senti muita vergonha dos nossos pastores. Porque ainda existe esse pastor, que aí a gente não gosta de entrar muito no detalhe da pessoa, mas eu preciso falar, existe esse pastor, que tem pastores que seguem ele. Então, assim, é uma cascata, né? Então, quando você tem um pastor que ele é um símbolo nacional, que tem outros pastores que fazem discipulado com eles, ou que seguem eles e gostam da linha de raciocínio dele, segue destrinchando essa cascata, assim. Então, assim, não é só um ato que você vai cometer contra você, só contra você. É contra você, contra contra o seu filho, é contra a sua família. O seu erro nunca vai parar em você. O seu pecado nunca vai parar só em você. Isso vai para outras pessoas. Isso vai para o seu marido, isso vai para sua mãe, para os seus amigos do trabalho, seus amigos da faculdade. Enfim, é uma bola de neve. Então, eu fico muito triste com essa colocação dele. Esperava outra colocação. E esperava que muitos pastores também espero que muitos pastores não sigam nessa linha de raciocínio que ele. Ainda mais pessoas religiosas de alto escalão, né? De alta quantidade de seguidores, uma massa tal ali. Talvez nesse ponto. Eu acredito assim, gente, que a gente está vivendo numa era, assim, vamos dizer assim, muito tecnológico, eles têm o acesso muito rápido. A gente tá aqui, ó, e ainda vai salvar a live, várias pessoas vão entrando, vai saindo, então várias pessoas vão vendo aqui, a gente vai salvar, várias pessoas vão ver e tal. Então a gente vive nessa era de informação muito rápida e prática, né? Meio delivery ali, rápido, porém a gente acaba esquecendo que isso interfere na vida de quem tá vendo. Né? Então a gente, assim, eu vou fazer a live, vou aqui falar e dane-se. Por isso a gente fala assim, gente, isso aqui é a nossa opinião. Vamos discutir aqui saudável, né? De uma forma saudável. Comenta aqui a sua e vamos discutir, vamos se amar e tal. Agora, tem certas opiniões que é bom eu falar no meu contexto aqui. Eu falo com o pessoal, com minha roda de amigos ali e tal. Eu falo assim, ó, isso aqui. Por quê? Porque são pessoas que já me conhecem. São pessoas que sabem como eu vivo. Isso eu tô falando, sabe, de qualquer coisa, trabalho, enfim, né? A pessoa sabe como eu vivo, dando um exemplo, coisa besteira, um corte de cabelo e tal. Não, eu corto o cabelo assim, assado, né? E falo com essas pessoas e tal, e as pessoas estão no meu contexto e entendem o porquê, sabe? Um exemplo bem banal, assim. Por quê? Porque quando eu tenho uma massa aqui, eu tenho seguidores ou por aí vai, aí eu solto uma opinião, e isso é perigoso, porque muita gente ali torna uma verdade. E a pessoa que não anda comigo e tal, e aí vai, não conhece minha vida, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente se expressa também, né? Mas voltando pro contexto, descriminalização do aborto é perigosíssimo falar. A gente é totalmente contra, assim. A gente acredita, assim, que é um crime. A gente tem que ter cada vez mais o senso de compromisso. Se fez, agora arca com a consequência, e ainda é uma consequência boa, assim, vai gastar dinheiro? Vai, mas vai te trazer alegria, vai trazer saúde para o ambiente, criança alegra a casa, vai trazer mais responsabilidade até para você ganhar mais dinheiro, né? Eu tenho amigos que não queriam ter filhos, e aí tiveram, e hoje em dia eu tô falando assim, tem que ter mais porque eu aprendi, eu e minha esposa e tal, a gente correu mais atrás, e a gente frutificou, questão financeiramente mesmo falando. Então, gente, assim, a gente olha só o agora,
E o agora é perigoso. Fala assim, nossa, ai, aconteceu isso, eu não acredito e tal, que não sei o que. Meu, é normal, vi. Tem o índice, de acordo com o índice mundial, Brasil é o país em primeiro na questão de ansiedade. Então é claro que isso vai gerar na gente ansiedade e vai bambear o nosso bom senso. Mas, de novo, respira fundo, conversa com alguém, estamos aqui para te ouvir e encara isso como uma pessoa madura. Tem assim o seu filho, se aconteceu e tal, meu, vamos conversar e tal, mas aborto é crime sim. Você vai estar matando e pode estar fazendo mal para você em vários âmbitos, como a gente falou aqui, na saúde, né? Pode te prejudicar e tal. Você tá matando teu filho e lá na frente você tá se desprivando, vamos colocar assim, de ter uma boa companhia, de ver seu filho, ver sua filha frutificar e por aí vai, né? E fora isso tem outras opções, assim, se você não quer mesmo cuidar da criança, então melhor que você entregue ela para adoção do que você maltratar essa criança. Então tem a sua responsabilidade de pelo menos dar essa criança para quem pode cuidar. E aí é um outro ponto que também a gente pode falar em outros lives. Não, a gente não só pode, mas até sei que ela vai falar e a gente vai falar. É sobre a adoção, gente. Nossa, como é importante a adoção. Tem muitas crianças que a igreja precisa adotar. Não é só as pessoas, não é só membros falando individualmente, mas a igreja, CNPJ, tem que adotar. Assim, é a nossa missão como cristãos na Terra. É trazer, a gente deve estar cuidando de todos, né? Trazer esperança, dar vida, cuidar de quem precisa. Existe um caso que aí eu vou citar de novo, né? Que eu acho que eu já citei outras vezes, de um adolescente de 17 anos que ele foi fazer 18 anos, fez a maioridade, então ele tinha que sair do abrigo de adoção. Esse menino, por não ter onde morar, ele ficou de frente do abrigo, morando na rua. Então, assim, esse tipo de pessoa, a igreja também tem que dar assistência. Ela tem que educar o seu membro a fazer o oposto que essa pessoa fez, esse pastor fez, que é não ensinar os seus membros a abortarem e ainda adotar. Essa é a função da igreja. A gente está aqui, gente, no mundo para se amar, para cuidar um dos outros, principalmente daqueles que não estão sendo cuidados, principalmente daqueles que não estão tendo o privilégio que a gente teve. Então é pra gente dar aquilo que a gente recebeu e dar também aquilo que a gente não recebeu, né? Se a gente não tem uma consciência de adoção porque a gente não foi adotado, a gente deve adotar mesmo assim. E agora, se a gente tem a consciência porque a gente foi adotado ou porque tem no contexto de adoção, a gente também deve adotar. Então, mas é difícil e tal. Gente, tem um filme no Netflix que é muito bom, eu esqueci o nome agora, mas... eu acho que não tem mais no Netflix. Tem, eu vi ontem. Você viu? É muito bom, é um casal tal, que eles adotam, vão adotar querem adotar uma criança. Um bebê. E aí, como qualquer um quer adotar um filhote, até com um animal, é assim, né? A gente prefere filhote, né? Vamos ser sinceros aqui, a gente vai preferindo filhote. E eles também, só que aí eles se apegam a um adolescente e tal, porque ninguém quer adotar adolescentes. Enfim, eles adotam. E não só adotar adolescente, como adolescente ainda tem mais 2 irmãos. Então, assim, eles querendo adotar um. E um bebê, acabou que adotou 3 crianças, sendo dela uma adolescente e um já entrando ali já pra adolescência, né? Enfim, só um adendo aqui, né? A gente já falou que algumas vezes a adolescência no judaísmo não existe, tá? Então é criança ou adulto, né? No judaísmo não existe adolescência. Ou você é criança ou você é adulto, que é muito legal esse contexto, né? Muito legal. A gente ocidental que começou a criar essa ideia aí de adolescência e tal. Só foi um adendo, tá? Por quê? Por que eu fiz esse adendo? Porque eu acho que esse adendo também, ele nos privou, nos cauterizou de uma responsabilidade que deveríamos ter, tá? Eu acho legal no judeu que, sim, depois que fez o bar mitzvah lá, ele paga como adulto, é ele que paga a responsabilidade, não é mais o pai. Mas tem 16 anos, o pai paga. Não interessa. Você vai pagar. Isso é só um adendo, tá?
Mas A enfim, gente pode falar em outras. a gente também vai falar em outros vídeos. Mas enfim, eu acho que é legal, gente. Assistir esse filme aí, procura lá. Eu vou tentar pegar o nome e deixar aqui na descrição, porque é muito bom, assim. Depois você vai ver o contexto todo, a agonia deles, o despreparo, a vontade até de falar, meu, e se a gente devolver e tal? E eu acho legal mostrar isso. E o que mais interessante é que é em fatos reais. Depois mostra a família bonita que ficou, mostra o contexto, mostra a ideia de que, tipo assim, depois eles pensando e falando assim, nossa, meu, na verdade, olha o tanto de alegria que eles nos proporcionaram. A gente não é mais só a gente. Eles são nossos filhos. Gente, é isso, gente. É o privilégio da vida. Né? Nós, eu tô aqui abrindo para vocês, isso me emociona. Nós já estamos, sim, nos preparando para futuramente a gente ter nossos filhos. Então, completamos um ano de casado agora e a gente quer ter nossos filhos. Seja natural ou adoção, mas nós vamos ter. Em nome de Jesus. Se possível, os 2. Se Queremos possível, os ter dois. 4 filhos. Queremos ter 4 filhos, hein, gente? Olha só. Então, assim, por que a gente tem 4 filhos? Porque a gente quer ter, sim, uma família? Sim. Porque a gente entendeu a responsabilidade do chamado de Deus de ter uma família cristã grande? Sim, também. Porque a gente tinha essa responsabilidade quando casou? Não. Fomos criando isso. Fomos tendo consciência, né? Quando a gente vai estudando a Bíblia, é engraçado. Vendo exemplo de outras pessoas. Vendo exemplo de outras pessoas, o quão belo e que privilégio Deus nos dá de poder montar essa família. E eu só vou fazer um adendo depois com o feminismo também, porque o movimento, ultimamente, ele tem falado para as mulheres terem menos filhos ou até nem terem filhos. Então, assim, se você é uma mulher... Acho que o homem também. Homem também, mas assim... A gente já cada vez mais querendo não ter filho e querer viajar mais. Sim, mas é que assim, não existe movimento de homem. Sim, eu falei no contexto, sim. Não existe esse movimento. E como existe um movimento feminista que acabou dando essa ênfase em mulher não ter filhos, essa educação, esse ensino, você vê que quando as mulheres falam assim, tipo, se tiver uma mulher... Parei que eu fico perdida. Desculpa, eu tô acenando com o pessoal. Quando uma mulher hoje em dia fala que ela não quer ter filho, ela é totalmente aplaudida. Mas se ela fala que ela quer ser mãe de 4 filhos, o feminismo te condena. Então, assim, falam que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Então, se a mulher quer ter filhos, por que a condenação? Então, é contraditório, né? É um pouco contraditório. Então, assim, é só um adendo. Mas você vai pegando quanto mais você estuda a Bíblia e vê e tenta ser sensível aos ouvidos, né? E a voz de Deus, você começa a entender mais o seu papel de cristão. O porquê que a gente não morreu até agora? Porque a gente tem uma missão aqui. Porque se a gente já tivesse nossa missão completada, Deus já teria nos levado, né? Acreditamos nisso seguramente. E uma das missões eu acho que é justamente isso, a gente povoar a terra. A Bíblia começa falando sobre isso, né? Então, mas aí veio todo o contexto, passaram-se milhares de anos, Jesus veio, morreu, ressuscitou e então mudou as coisas. Não, isso daí não mudou não, gente. Isso daí é pra gente continuar fazendo. Isso em nenhum momento Jesus ele proíbe ou ele fala assim, olha, mulher, seja mais cuidadosa e não tenha tantos filhos. Sabe? Então, assim, pra gente continuar fazendo, a gente chamar a nossa responsabilidade mesmo. Então, o vídeo já tá ficando meio longo, né, amor? Vamos encerrando por aqui, mas voltando, assim, o assunto foi mais... o foco foi aborto, o tema foi aborto, mas pra você ver, a gente vai desmembrando em várias coisas, porque até chegar, talvez, ali, a gente tentou entender os âmbitos do aborto, às vezes não só o que acontece sem querer, mas às vezes é um processo, às vezes muitas das pessoas, né, muita gente já tem consciência de que vai abortar, continua fazendo, né, sexo aí à vontade e tal, e fala assim, não, se um dia acontecer, eu já sei o que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, você vê como que isso é trabalhado na nossa mente, seja por família, seja por contexto, amizade, religioso, sei lá, a gente já tem uma cabeça já meio formada, e a nossa opinião isso é crime, né? Um pensamento assim, isso é um crime contra você mesmo, contra seu filho, tá? Então, que fique aqui nossa
nossa mensagem de carinho, né, para você na nossa mesa aqui e nossa opinião exposta, né, amor? Sim, e outra mensagem que eu gostaria de deixar é que caso o seu pastor, caso um líder religioso seu apoiem falas como essa, você deixe sua opinião clara sobre isso e se você não gostar desse assunto ser trocado com você, você fala, olha, eu tenho uma opinião separada, diferente da sua, mas enfim, não acho legal a gente continuar, né? Tipo, se for uma conversa um pouco mais incisiva. Isso, se amem em amor, mas não tenham vergonha de expor a opinião. Sim. Eu acho que é justamente isso, uma conversa saudável, igual eu estou tendo aqui, onde eu exponho minha opinião, aí o outro expõe a sua, e ninguém quer fazer a cabeça do outro, não, mas é expor a opinião, entendeu? Ah, mas, de novo, mas o meu contexto foi assim, não, beleza, nossa opinião é essa. E aí nossa opinião é em base em quê? Em estudos, na igreja, na Bíblia e na lei, tá? Ah, e a minha é tal, não sei o que lá. Não tô aqui para competir com você. E vivência, né? Assim, a gente tem alguns exemplos, só pra encerrar. Minha mãe, ela me teve, eu tinha 6 meses, meu pai faleceu. E minha mãe não era rica. Minha mãe, pelo contrário, ela era muito pobre. Ela veio de Recife pra tentar a vida no Rio de Janeiro, na época, né? Então... E não deu certo e veio pra São Paulo, né? não deu certo, veio pra São Paulo e ainda não tivemos direito à pensão, que é outro caso. Mas, enfim... Tinha tudo para querer não criar criança, não tinha condições de criar criança, mas criou, educou e enfim. É isso aí, gente. Então, assim, temos que correr atrás de criar responsabilidade, né? E aumentar nossas responsabilidades, aumentar nossos alvos, né? A palavra pecado significa errar o alvo, né? E a Bíblia fala que o alvo é Cristo. E Cristo é baseado em amor, ele é puro amor, fala que não é que ele ama, que ele tem o amor, falam que ele é o amor, né? Então, quando a gente aumenta nossa comunhão com ele, automaticamente aumenta a nossa responsabilidade, aumenta nosso amor, aumenta nossas ideias, nossos planejamentos sobre o que conquistar, como, onde, tá? E não para nós, mas pro outro, tá bom? Então esse é nosso recadinho aí mais uma vez, né? Estamos aqui. A gente espera que você tenha gostado de participar da nossa mesa da comunhão. Você é convidado no próximo. A gente está fazendo de segunda e quarta, mas quando acontece algum imprevisto a gente muda, mas a gente está sempre por aqui, né? Então ativa o sininho aqui para você receber a notificação e participar com a gente, tá? Manda perguntas aqui e tal, põe sua opinião também, a gente respeita e espera também ser respeitado, né? Com o amor de Cristo e a comunhão mesmo do Espírito Santo mesmo, que ele se baseia em nós, a gente espera nisso, tá bom? Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, fiquem seguros, tá? Se quiser conversar, chama a gente aqui, seja pro que for, a gente vai te ouvir. Se possível, vamos falar, mas a gente quer te ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande beijo da nossa casa para sua casa, né? Beijo, gente. E até a próxima, fiquem com Deus.